135. Viver em outro mundo. Capítulo 839. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zhao sorriu quando ele ouviu isso. Foi uma resposta que os demônios fariam. Se você quiser, apenas pegue. Foi como quando os demônios enfrentaram o continente Ark. Eles não pensaram muito sobre isso e apenas começaram a invasão. Depois de ver Zhao sorrir, o rei demônio dragão ficou preocupado. Senhor, eu cometi um erro. Zhao sorriu levemente e disse, não tem nada de errado. Eu não quero ter uma guerra com 3 planos agora. Portanto, nós vamos apenas nos preparar para recebê-los no futuro. O rei demônio dragão olhou fixamente, então ele imediatamente entendeu o plano de Zhao. Zhao estava atualmente em uma guerra contra a raça divina, mas o submundo também estava lentamente se infiltrando. Se plano Atlanta for adicionado, então Zhao teria 3 inimigos. Ter guerra com essas 3 partes significa que o continente Ark estaria em uma guerra com 3 planos. O rei demônio dragão franziu a testa e disse, então o que o senhor está planejando fazer? Zhao respondeu, vamos esperar eles invadirem o continente Ark, então vamos agarrar sua tecnologia para nossa pesquisa. Vamos esperar até nos estabelecermos no reino divino antes de pensar sobre ir ao plano Atlanta. O rei demônio dragão pensou sobre isso antes de assentir. Seu inimigo mais importante neste momento era a raça divina. Embora as pessoas do plano Atlanta também fossem muito perigosas, sua ameaça ainda era inferior comparada à raça divina. Eles agora eram aliados dos bárbaros, Pegasus Alado e Clã Thunder. Se eles mudassem seu alvo para o plano Atlanta, então isso seria injusto com eles. Então primeiro eles precisavam lidar com a raça divina e então lidar com o plano Atlanta no futuro. O rei demônio dragão perguntou, então o que faremos agora? Zhao respondeu, primeiro, precisamos lidar com a raça divina. Vamos focar neste objetivo primeiro, vamos colocar os outros assuntos de lado. O rei demônio dragão assentiu. Neste momento, Zhao de repente sentiu seu peixe mensageiro se mover. Zhao olhou antes de imediatamente tirar ele. Do peixe mensageiro veio a voz do grande rei demônio, Senhor, você está aí? Zhao encarou por um momento antes de responder rapidamente, estou aqui. Vossa Majestade, você precisa de algo? O grande rei demônio imediatamente respondeu, Senhor, feche rapidamente sua fenda espacial. Uma maré de bestas se formou no reino demoníaco. Nós não queremos que aquelas bestas demoníacas entrem no espaço. Zhao ofegou, então seu corpo imediatamente teleportou para a fenda espacial. Atualmente, a fenda espacial estava do lado de fora de um assentamento de tamanho médio no reino demoníaco. Isso permitiu uma entrada mais fácil para os demônios irem para o espaço. No entanto, a situação externa não era muito boa de se olhar. Essa não foi a primeira vez que Zhao viu uma maré de bestas. No passado, as Terras Negras também sofreram um evento similar. Contudo, comparado às Terras Negras, a maré de bestas do reino demoníaco era muito pior. Neste momento, um bando de bestas demoníacas encobriu os céus. Essas bestas mágicas estavam preparadas para atacar a cidade enquanto algumas estavam indo na direção da fenda espacial. Quando Zhao viu essa cena, seus olhos imediatamente brilharam. Ele imediatamente deu ao grande rei demônio uma resposta através do peixe mensageiro, Vossa Majestade, não precisa se preocupar. Enquanto eu fizer alguns ajustes, eu também posso absorver aquelas bestas mágicas para o espaço. Zhao estava imaginando como ele poderia levar bestas mágicas do reino demoníaco ao espaço. Mas agora, essa oportunidade na verdade veio, então como ele poderia deixar ela ir? Zhao não fechou a fenda espacial, mas sim mudou seu destino. Ao invés do espaço demoníaco, a fenda espacial foi conectada ao cenário inferno. O cenário inferno era adequado para criaturas das trevas sobreviverem. Como muitas dessas bestas mágicas tinham o atributo escuridão, Zhao podia simplesmente colocá-las dentro do cenário inferno. Se eles quisessem levar aquelas bestas ao espaço, então eles só podiam agarrá-las uma por uma ou enganá-las como quando Zhao fez com aquelas no pântano do cadáver apodrecido. Entretanto, os dois métodos eram muito difíceis de fazer.
Mas agora que as bestas mágicas estavam correndo na direção da fenda, Zhao Ai pode usar essa oportunidade para levá-las ao espaço. Embora essas bestas fossem hostis com ele, o espaço pode mudar esse sentimento até que ele desapareça completamente. O espaço considera pessoas e bestas mágicas como dois seres diferentes. Se uma pessoa tem hostilidade para com o espaço, então o espaço não podia mudá-lo instantaneamente. Só pode lentamente transformar a vontade daquela pessoa, influenciando sutilmente os pensamentos daquela pessoa. Mas com as bestas mágicas, o espaço tinha mais poder. Enquanto Zhao Ai levá-las para o espaço, as bestas mágicas imediatamente se renderiam. Por causa disso, Zhao Ai não estava preocupado com essas bestas mágicas fazendo alvoroço após chegar no espaço. Também, eles podem até fornecer algum melhoramento no nível do espaço. Embora o grande rei demônio não conseguisse entender a ação de Zhao Ai, ele ainda não se opôs. Ele acreditava que Zhao Ai sabia o que estava fazendo. E como ele estava ocupado defendendo a cidade, ele não teve foco para lidar com a decisão de Zhao Ai. Após ouvir Zhao Ai, o grande rei demônio imediatamente armazenou seu peixe mensageiro. Antes das bestas mágicas entrarem no espaço, Zhao Ai rapidamente mudou o cenário e abriu novas fendas espaciais. Dessa maneira, seria mais fácil para as bestas mágicas entrarem no espaço. Então algo chocante aconteceu com as bestas mágicas. Quando Zhao Ai abriu novas fendas, as bestas mágicas imediatamente inundaram na direção delas, chegando ao ponto onde elas estavam se jogando nelas. As bestas mágicas atacando a cidade pararam seu avanço enquanto mudavam seu foco para as fendas espaciais. Bestas mágicas mais fracas estavam até mesmo sendo pisoteadas por aquelas muito mais fortes que elas. O próprio Zhao Ai não pode deixar de ficar chocado após ver isso. Embora ele quisesse que as bestas mágicas entrassem, ele não pensou que esse seria o caso. Isso estava completamente fora da sua expectativa. As bestas mágicas indo direto para o espaço eram como mariposas indo para o fogo. Essa cena também atraiu a atenção do grande rei demônio. O grande rei demônio ficou imediatamente preocupado com seu povo. Ele estava com medo de que aquelas bestas mágicas inundassem os demônios dentro do espaço. Por causa disso, ele imediatamente pegou seu peixe mensageiro e contatou Zhao Ai. Senhor, você pode me ouvir? Zhao Ai tirou seu peixe mensageiro e disse: Vossa Majestade, eu posso ouvir você. Não precisa se preocupar. Eu levei as bestas mágicas para um lugar completamente diferente do espaço demoníaco. Vossa Majestade pode ficar tranquilo. Após ouvir Zhao Ai, o coração do grande rei demônio não pode deixar de bater mais forte. Embora as palavras de Zhao Ai parecessem simples, deu ao grande rei demônio outra peça de informação. O espaço de Zhao Ai na verdade tinha outro lugar além do espaço Ark e o espaço demoníaco. Pode até ter vários outros lugares. O grande rei demônio descobriu que toda vez que ele avaliou a força de Zhao Ai, ele ainda estaria subestimando ele. Se Zhao Ai pode estabelecer os residentes do continente Ark em um lugar enquanto estabelece os demônios em outro, então isso significa que Zhao Ai poderia estabelecer outra raça dentro de um lugar diferente no espaço. Se Zhao Ai continuar acumulando pessoas dessa maneira, então seu poder da fé seria muito maior do que aquele que a raça divina forneceria. Zhao Ai não pensou sobre nada disso enquanto olhava satisfatoriamente para as bestas mágicas correndo para o espaço. Isso era uma coisa completamente boa para ele. Ele também ouviu notificações aqui e ali, enquanto o espaço introduzia diferentes bestas mágicas para ele, enquanto também as subjugava. Mais tarde, Zhao Ai seria capaz de usar essas bestas mágicas como seus subordinados. Zhao Ai imaginou essas bestas mágicas do reino demoníaco. Sua força era formidável. Além disso, elas eram muito adequadas para se tornarem montarias. Além da sua força, cada uma delas não temiam a morte. Esse era um problema predominante com as bestas mágicas encontradas no continente Ark. Haviam muitas bestas mágicas, então levou algum tempo até elas entrarem no espaço. Felizmente, essas bestas mágicas estavam completamente focadas no espaço. Isso fez Zhao Ai parar de se preocupar com elas. Depois de olhar por um tempo, Zhao Ai retornou para a casa do espaço. Quando ele chegou na sala de estar, viu Laura e as meninas sentadas lá, olhando para a maré de bestas no reino demoníaco. Depois de ver isso, Zhao Ai não pode deixar de sorrir. Então ele se virou para Kairi e disse:
Kair, você sabe por que aquelas bestas mágicas de repente correram para o espaço? Kair sorriu e disse, possivelmente seja porque o jovem mestre mudou o cenário. Muitas dessas bestas têm o atributo sombrio e o cenário inferno pode melhorar o atributo sombrio. Para essas bestas mágicas, é basicamente um instinto buscar pela melhoria. Possivelmente, eles foram capazes de sentir o cenário inferno e não conseguiram resistir em se apressar para ele. Zawaya sentiu e então respondeu, isso é ótimo. Ter aquelas bestas dentro do espaço definitivamente é uma coisa boa para nós. Se aquelas bestas mágicas vierem, então é possível que elas possam atualizar o espaço. Kaie sorriu e disse, eu não acho que isso seja possível. Embora existam muitas bestas mágicas, os tipos presentes não são muitos. Além disso, muitas delas são bestas mágicas fracas. Se eles não tivessem entrado no espaço, então elas teriam sido mortas pelas bestas mágicas mais fortes. Depender dessas bestas para atualizar o espaço simplesmente não é possível. Zhao Ai concordou, ele assentiu e disse, mesmo se elas não puderem atualizar o espaço, tê-las ainda é bom para nós. Muitas dessas bestas mágicas são bastante fortes, não muito inferiores comparado aos níveis Deus. Tê-las dentro do espaço melhoraria nossa força. Viver em outro mundo. Capítulo 840. A maré de bestas do reino demoníaco, embora fosse um evento passageiro, permitiu a Zhao Ai ganhar muitos benefícios. Depois que as bestas mágicas cobraram para o espaço, Zhao Ai imediatamente mudou o destino da fenda espacial de volta para o espaço demoníaco. Depois disso, Zhao Ai foi e informou o grande rei demônio para fazer os demônios continuarem sua mudança. Zhao Ai também terminou seu assunto com o rei demônio dragão, então naturalmente ele não ficaria no espaço demoníaco por muito tempo. Ele foi descansar na casa por um tempo antes de sair para encontrar Feier. Feier e os outros agora estavam descansando dentro das cidades do Império Radiante. Como as cidades foram convertidas em complexos militares, elas ainda tinham algumas commodities presentes, então Feier e os outros não estavam preocupados com o que comer. No entanto, a luta que acabou de acontecer tinha realmente lhes dado um choque. A força de luta de Zhao Ai atordoou eles. Eles não pensaram que Zhao Ai fosse tão forte. Ele não era nem um pouco mais fraco que a raça divina. Mais importante, depois de matar a raça divina hoje, Zhao Ai ganharia mais divinos mortos-vivos, melhorando sua força mais uma vez. Por causa disso, depois que Feier e os outros estabeleceram seu pessoal, eles imediatamente se reuniram e discutiram sobre Zhao Ai. Pode-se ver que o uso de poder de Zhao Ai rendeu resultados. Feier olhou para Shan Yu e quando suspirou e disse, vocês devem ter visto a força de Zhao Ai. Para ser honesto, eu não esperava que ele fosse tão forte também. Eu sei que vocês têm algumas reservas para com ele por matar seu povo. Todavia, nós estamos lutando contra um inimigo em comum agora. Com Zhao Ai sendo o poder principal, nosso pessoal morreria menos. Eu espero que vocês dois possam colocar sua inimizade de lado e cooperem com Zhao Ai. Shan e Yu se entreolharam antes de assentir simultaneamente. Yu então disse, é verdade que temos algum ódio para com Zhao Ai, entretanto, nós odiamos ainda mais a raça divina. Além disso, não vimos Zhao Ai usar seu povo nas suas batalhas. É bastante óbvio que ele quer salvar nossa reputação. Shan acrescentou, certo, comparado à raça divina, nosso ódio por Zhao Ai é pequeno. De fato, nós realmente não podemos culpar Zhao Ai por matar nosso povo. É culpa da raça divina por enviar eles para o campo de batalha. Zhao Ai está apenas tentando defender sua terra natal. Após ouvir os dois, Feier soltou um suspiro de alívio. Então ele deu um aceno enquanto dizia, isso é bom. Nosso maior inimigo é a raça divina, nós devemos focar neles. Shan e Yu assentiram. Eles não eram pessoas sem noção, eles sabiam que a força de Zhao Ai só poderia lhes trazer benefícios e nenhum prejuízo. Quanto ao que aconteceu depois deles derrotarem os touros divinos no reino divino, eles não pensaram sobre isso ainda. Eles nem mesmo tinham certeza se poderiam fazer tal coisa. Shan olhou para Feier e disse, Feier, com a situação atual, nosso povo já começou a se mover. A esta altura, a raça divina já protegeu a fenda espacial. Nós devemos atacar o continente touro como o Sr. Zhao Ai disse. Neste momento, um soldado de repente passou um relatório, Sr. Zhao Ai veio conversar.
Os três se entreolharam antes de se levantarem. Convide-o para dentro rápido. Feier disse. Então os três foram ver Zhao Ai. Depois que Zhao Ai entrou e viu que os três estavam juntos, ele não pode deixar de sorrir. Então ele fez uma saudação para os três e disse: eu não pensei que vocês três estariam aqui. Vamos discutir o que fazer em seguida. Feier sorriu e disse: nós também estávamos prestes a falar com o senhor sobre isso. Porém, nós não temos meios para contatar o senhor. Por favor, nos desculpe. Feier propositalmente esqueceu sobre o peixe mensageiro que Zhao Ai lhe deu. Zhao Ai entendeu que Feier estava apenas sendo educado. Ele não se importou, então sorriu e disse: está tudo bem. Eu também gosto de passear pelos lugares, então você não precisa se preocupar. Depois disso, todos eles entraram no salão. O lugar onde eles estavam era uma igreja na cidade. Essa era uma coisa estranha no Império Radiante. Geralmente, a mansão do Lorde da cidade seria a estrutura mais notável em qualquer lugar, mas no Império Radiante era a igreja. A igreja foi magnificamente feita. Suas paredes estavam cheias de murais. Era muito bonito. Os murais retratavam cenas glorificando a raça divina, igual a como eles conseguiram derrotar os demônios. Realmente não havia muita história para mostrar. Essa foi a primeira vez que Zhao Ai conseguiu ver o interior de uma igreja. Agora que ele viu, ele teve que admitir que parecia bom. Era possível sentir quão tranquilo era dentro. Os murais eram muito artísticos também. De repente, Zhao Ai notou pessoas Pegasus alados em um dos murais. Os Pegasus alados estavam em suas montarias enquanto seguravam suas lanças de cavaleiros e lutavam contra um demônio. Zhao Ai não pode deixar de rir. Então ele se virou para eu e disse: eu não pensei que o povo Pegasus alado seria parte das histórias da Igreja Radiante. Eles podiam até lutar ao lado da raça divina. Então ele apontou na direção do mural. Yui tinha apenas se encontrado com Feier, então ele não foi capaz de notar o mural. Agora que Zhao Ai apontou para ele, ele virou sua cabeça para olhar. Então ele bufou e disse: são apenas coisas sem sentido feitas pela raça divina. Aqueles bastardos, nós nunca vamos adorar eles. O que Yui disse não estava errado. Enquanto a raça divina desenhava os Pegasus alados no mural, eles realmente não os trataram como iguais. Ao invés disso, a raça divina queria assimilar eles na sua civilização, apagando sua cultura. Dessa maneira, eles se tornariam os cães fiéis da raça divina. Zhao Ai sorriu levemente e disse: a raça divina sempre foi assim. Eles também queriam controlar o continente Ark pelo uso da Igreja Radiante. Se não fosse pela nossa descoberta cedo sobre seu plano, a situação não teria sido assim. Feier e os outros assentiram. Então, depois que o grupo sentou, um membro do clã Thunder trouxe um pouco de água. A raça divina proibiu que os vinhos fossem consumidos pelos seus soldados, então eles não trouxeram com eles. Neste ponto, a única coisa que eles podem fornecer a Zhao Ai era água. Zhao Ai não se importou muito enquanto tomava um gole da água antes de dizer: eu vim visitar porque eu quero discutir como atacar a raça divina. Eu também quero ouvir seus pensamentos. Feier e os outros dois olharam um para o outro. Eles tinham um olhar que Zhao Ai não entendeu. Depois de algum tempo, Feier virou sua cabeça e disse: o que o senhor planeja fazer? Zhao Ai olhou para os três antes de sorrir e dizer: eu planejo forçar uma luta para que os touros divinos sejam obrigados a fazer um movimento. Nós precisamos cuidar dos touros divinos restantes antes de prosseguirmos para o reino divino. Os três assentiram. Eles entenderam como isso funcionava. Shan abriu sua boca e disse: nós também pensamos sobre esse assunto. Eu acredito que nosso povo já começou a lutar contra a raça divina. A esta altura, a raça divina não seria capaz de enviar mais tropas para lidar conosco. Nós podemos usar essa oportunidade para atacar a raça divina de uma só vez. Zhao Ai assentiu. Então você já pensou sobre isso? Então isso torna tudo melhor. Certo, desde que somos aliados, eu não vou esconder as coisas de vocês. Aliás, na pradaria dos Homens Fera no continente Ark, uma fenda espacial para o submundo apareceu. Neste ponto, uma névoa negra e mortos-vivos do submundo já estão lentamente fazendo seu caminho para o centro do continente. Além disso, no sul do continente tem outra fenda espacial. Essa fenda está conectada a um plano chamado Plano Atlanta. As pessoas daquele plano não são fracas. Mais importante, eles têm armaduras mágicas com 10 metros de altura feitas de ferro.
Essas armaduras mágicas podem ser controladas por pessoas do plano Atlanta e são muito poderosas. Com esses dois inimigos, eu decidi mover a população inteira do continente Ark. Eu preciso ser claro sobre isso com vocês três. A situação é muito ruim para nós. Nós precisamos eliminar os divinos restantes e estabelecer uma base no reino divino. Senão, nós seríamos prensados entre dois inimigos poderosos. Feyer e os outros ficaram chocados depois de ouvir isso. Eles nunca esperaram que essas coisas estariam presentes no continente Ark. Especialmente aquelas pessoas com armaduras mágicas. Subitamente, os olhos de Feyer brilharam. Ele olhou para Zawa e disse: Senhor, aquelas armaduras mágicas são iguais às feitas pelos goblins? Zawa assentiu e disse: Elas são. Porém, suas armaduras mágicas são muito melhores em comparação. Se os goblins tivessem armaduras mágicas da mesma qualidade, então eles não teriam sido reduzidos a escravos. Feyer assentiu. Ele tinha visto os golems de ferro feitos pelos goblins antes. Esse golem era tratado como um troféu de vitória por Thundering na sua casa. Na verdade, esse troféu não foi adquirido pelo próprio Thundering. Ao invés disso, era algo que foi passado na sua família. Os goblins foram subjugados antes do clã Thunder ser descoberto. Quando Feyer se tornou o guarda de Thundering, o nome goblin já era sinônimo de escravo. Entretanto, aquele golem de ferro realmente assustou Feyer. Comparado ao clã Thunder, o corpo daqueles golems de ferro era muito maior. Por causa disso, a memória daquele golem não saiu da mente de Feyer. Viver em outro mundo. Capítulo 841. De fato, quando os divinos estavam subjugando os goblins, eles tiveram bastante problemas. Embora os goblins não foquem sua pesquisa em armas, eles ainda tinham seus canhões mágicos e armaduras mágicas. O poder de ambos era extraordinário. Os divinos estavam completamente aterrorizados com aquelas duas coisas. Eles acreditavam que se eles fizessem os goblins continuarem o desenvolvimento, então eles cedo ou tarde atingiriam um status dominante comparado à raça divina. Por causa disso, os divinos decidiram eliminar os goblins e impedir eles de continuar com sua pesquisa. Os canhões mágicos foram deixados para a raça divina, do qual eles usavam para conquistar vários planos diferentes. A raça divina também pensou em pesquisar as armaduras mágicas para melhorar sua força geral. No entanto, os golems de ferro eram complexos demais. Os goblins usaram muitas técnicas secretas para fabricá-los e aqueles segredos não podiam ser adquiridos pela raça divina. No final, os divinos fizeram seu melhor para parar aquelas coisas de serem feitas. Afinal, os golems de ferro eram capazes de matar muitos soldados da raça divina. Feyer e os outros não sabiam sobre essas coisas. No reino divino, a batalha dos divinos contra os goblins foi minimamente registrada. Feyer só viu uma armadura de metal quebrada, mas embora estivesse quebrada, ainda deixou uma impressão muito profunda nele. Agora que Feyer ouviu que as armaduras mágicas do plano Atlanta eram mais avançadas que aquelas feitas pelos goblins, ele não pode deixar de olhar fixamente. Depois de algum tempo, sua expressão ficou feia quando ele disse: Senhor, você está dizendo a verdade? Zawai sorriu levemente e disse: Como eu poderia mentir sobre esse assunto? Certo, eu tenho um tipo de magia. Eu aprendi da raça Homem-Peixe. Ela me permite salvar o que eu vi antes. Dê uma olhada. Então ele acenou sua mão e mostrou a cena com Ashi. A grande armadura de metal fez Feyer e os outros ficarem boquiabertos. Somente quando a armadura de Ashi se transformou em uma nave e deixou a ilha flamejante que eles conseguiram se recompor. Mas ainda demorou muito tempo até uma palavra sair de suas bocas. Zawa retirou o monitor antes de olhar para os três e dizer: Aquelas são as armaduras mágicas voadoras do plano Atlanta. Antes de eu chegar, eles já tinham eliminado as bestas mágicas e demônios das chamas da ilha flamejante. Além disso, levou muito pouco tempo para fazer isso. Feyer olhou confuso para Zawa enquanto perguntava: Senhor, como você sabe que eles chegaram no continente Ark? Após ouvir Feyer, Zawa não pode deixar de sorrir. Todo mundo imagina como eu sou capaz de saber o que acontece no continente Ark. Deixe-me te dizer em palavras simples. Eu tenho batedores por todo o continente. Quase todo o continente está sob minha observação. Feyer não disse nada. Ele acreditava nas palavras de Zawai. Quando Zawai estava lutando contra a raça divina, ele sempre esteve um passo à frente.
Se Zhao Ai não tivesse olhos pelo continente, esse feito não teria sido possível. Zhao Ai olhou para Feyer e disse, mas minha descoberta deles apenas veio devido a um acidente. Naquela época eu queria fazer um ataque furtivo contra o Império Radiante. Como você estava enredado na montanha Akikra, eu circulei ao redor para atacar o sul do Império. Foi então que eu consegui vê-los. Feyer e os outros não duvidaram deste ponto. Depois que eles vieram aqui, eles descobriram que o Império Radiante já tinha sido destruído. Além disso, o dano parecia vir do sudeste indo para o noroeste. Não seria estranho Zhao Ai encontrar as pessoas do plano Atlanta naquele momento. O Bárbaro Chão olhou para Zhao Ai e disse, o senhor está confiante em bloquear o ataque do plano Atlanta? Zhao Ai sorriu levemente e disse, eu já considerei esse ponto. Não esqueça, existe um inimigo estranho e perigoso atualmente no continente Ark. O submundo. A raça divina apenas entendeu cerca de metade do submundo. Assim como Zhao Ai disse, o submundo era muito estranho. Mesmo a raça divina não ousaria abrir uma fenda espacial para o submundo, pois eles não tinham uma compreensão completa de suas propriedades. Era por causa desse mistério que foi considerado perigoso. Feyer e os outros assentiram. Eles também entenderam o que Zhao Ai disse. Agora que a fenda espacial do submundo foi aberta, suas criaturas com certeza chegariam no centro do continente Ark. Uma vez que o plano Atlanta decidisse conquistar o continente Ark, eles com certeza entrariam em conflito com o submundo. Naquele momento, o plano Atlanta não teria tempo para atacar o grupo de Zhao Ai. Depois de ouvir isso, Feyer e os outros relaxaram. No entanto, suas expressões mudaram de repente. Eles lembraram que o submundo os afetava também. O submundo estando no continente Ark significa que as criaturas do submundo com certeza chegariam na fenda espacial. Quando essa hora chegar, eles seriam capazes de chegar no reino divino. Se eles invadissem o reino divino, então isso seria extremamente problemático. Zhao Ai olhou para suas expressões e imediatamente soube o que eles estavam pensando. Zhao Ai sorriu levemente e disse, vocês não precisam se preocupar, eles não vão chegar até nós em pouco tempo. Nós vamos lidar com a raça divina primeiro. Mesmo se não pudermos finalizá-los, nós ainda podemos usar o continente Touro como um campo de batalha. Além disso, nós também podemos achar maneiras de fechar as fendas espaciais de seus próprios planos. Você não pode fazer isso antes por causa dos divinos, mas agora ninguém será capaz de pará-los. Feyer e os outros pensaram que a ideia de Zhao Ai era razoável. No passado, a raça divina estava os impedindo de fechar a fenda espacial. Mas agora eles não estavam mais sob o controle da raça divina. Enquanto os touros divinos forem eliminados, quem seria capaz de parar eles? Feyer assentiu e disse, isso é verdade. Então parece que lidar com a raça divina é nosso objetivo principal. Senhor, nós seremos capazes de atacar amanhã? Zhao Ai assentiu, seria melhor se fizermos nosso ataque amanhã. Além disso, eu vou te dizer que os demônios já tiveram um encontro anterior com o submundo. Uma fenda espacial apareceu no reino demoníaco que estava conectada ao submundo. No final, eles foram capazes de selar essa fenda. Então, enquanto tivermos tempo bastante, nós devemos ser capazes de selar a fenda espacial aqui. Você não tem que se preocupar com isso. Feyer e os outros sentiram seus corações afrouxarem. Então Feyer olhou para Zhao Ai e disse, então nós vamos preparar para atacar amanhã. Certo, senhor, podemos ter um pouco de álcool. Nosso povo tem estado estressado todo esse tempo. Eles precisam de um pouco de álcool para curar seu cansaço. Zhao Ai assentiu e disse, isso não é um problema. Eu farei algumas pessoas enviarem mais tarde. Mas não beba demais, nós não queremos afetar sua performance amanhã. Feyer imediatamente assentiu. Zhao Ai discutiu mais detalhes sobre o ataque de amanhã antes de se despedir. Enquanto Zhao Ai partia, Feyer e os outros permaneceram dentro do salão. Shan se virou para Feyer e disse, Feyer, você acha que as palavras do senhor são verdadeiras? Feyer assentiu, elas são. Na verdade, ele só disse isso para nos dizer que o ataque na raça divina não é apenas sobre vingança. Ele precisa de uma chance para amarrá-los para que ele possa lidar com o submundo. Yue assentiu, isso seria bom. A força do Senhor Zhao Ai é formidável. Se ele puder enfrentar a raça divina, então estaríamos mais confiantes para derrotar eles também. Neste momento,
O tom de Feier ficou sério. Entretanto, não podemos contar com o Sr. Zhao Ai o tempo todo. Precisamos fazer ele entender que nossas três raças não são piores que ele. Caso contrário, perderemos qualquer coragem para olhar nos olhos do Senhor. Shan e Yui não eram idiotas. Eles imediatamente entenderam o que Feier queria dizer. Portanto, ambos assentiram. Para ser sincero, embora Zhao Ai fosse seu aliado ao lidar com um inimigo em comum, sua aliança era na verdade bastante frágil. Havia pouco ressentimento entre eles, então quem sabe se Zhao Ai usaria alguma trama para lidar com eles no futuro. Por causa disso, eles precisavam manter seu direito de falar nesta aliança. Senão, os únicos a sofrerem perdas seriam eles. Feier olhou para os dois e disse, tudo bem, vamos voltar e preparar. Amanhã, precisamos lutar contra os divinos. É melhor se combinarmos nossos três exércitos, senão pareceríamos fracos em comparação com o Sr. Zhao Ai. Os dois assentiram. Então, depois de trocar mais algumas palavras, eles se despediram. Depois que Zhao Ai voltou ao espaço, ele imediatamente organizou seus mortos-vivos para entregar um pouco de álcool para Feier e os outros. Zhao Ai não espionou eles pois sabia que eles fariam a escolha certa. Essa aliança só podia trazer benefícios, especialmente para as três raças. Seria uma ideia idiota se separar disso. Neste momento, Zhao Ai estava focado na situação do Plano Atlanta. Depois de 2 dias de observação, ele descobriu que o Plano Atlanta não tinha nenhum país. Também, ele descobriu que a família de Ash é chamada família Unel. O status de Ash na sua família não era baixo, então isso permitiu ele ouvir as coisas discutidas pela família. Isso era uma coisa fortuita para Zhao Ai porque ele também seria capaz de ouvir as discussões da família Unel. Após a espionagem, Zhao Ai também foi capaz de medir a força da família. Contudo, quando a família discutiu sobre suas armaduras mágicas, Zhao Ai era como um pato ouvindo trovão e relâmpago. Ele não tinha nenhuma ideia sobre o que eles estavam falando. Embora ele não conseguisse descobrir sobre o poder daquelas armaduras mágicas, Zhao Ai ainda podia entender algumas das palavras da família. Parece que as armaduras mágicas da família não eram menos de 100.000. Essa não era uma quantidade pequena. Imagine ter uma batalha na Terra envolvendo 100.000 tanques. Qual cena isso mostraria? Agora substitua aqueles tanques por mechas. No entanto, se a família Unel atacasse o continente Ark, eles não seriam capazes de fazer isso em um dia ou 2. Eles ainda precisavam de algum tempo para se mover e preparar suas armaduras mágicas. Também, a família Unel não quer informar as outras famílias sobre a aparição recente da fenda espacial. Pode-se dizer que eles queriam levar o continente todo para si próprio. Por causa disso, a preparação necessária para a tarefa levaria um pouco mais de tempo. Pode levar alguns meses ou mais até eles estarem prontos. Naturalmente, a família Unel simplesmente não ficaria sem fazer nada. Pelo menos, eles já tinham localizado a fenda espacial e colocado 1.000 soldados com armaduras mágicas para observá-la. Dessa maneira, mesmo que o continente Ark descobrisse, eles não teriam maneira de fechá-la. Para a abordagem da família Unel, Zhao Ai não pretendia pará-los. Ele apenas queria que a família Unel atacasse o continente Ark para que ele pudesse adquirir algumas armaduras mágicas e entregar para os goblins estudarem. Neste momento, Zhao Ai tinha enviado alguns mortos-vivos literários para os goblins com o objetivo de ensiná-los. E parece que os goblins estavam aprendendo muito rápido. Zhao Ai agora foi capaz de entender o porquê as cabeças dos goblins eram tão grandes. Parece que tinha algo a ver com sua capacidade de aprendizado e pensamento. Os materiais adquiridos do Império Radiante também foram dados aos goblins, além daqueles fornecidos aos demônios. Embora eles fossem itens velhos, os goblins ainda ficaram muito felizes em pegá-los. Enquanto olhava para as expressões dos goblins, Zhao Ai não pode deixar de pensar sobre as expressões iniciais que seus escravos tinham. Quando os escravos receberam seus primeiros pertences, eles também tiveram a mesma reação. Embora as vidas dos escravos tivessem sido melhoradas na Ilha Araven, você só pode ver alguns escravos usando ouro e prata. Isso era porque sua perseguição não era baseada em riquezas. Ao invés disso, eles estavam indo atrás de sua habilidade. Mesmo que eles não tivessem talento em magia ou ki de batalha, os escravos ainda estavam trabalhando duro em seu ofício. O motivo dos escravos estarem fazendo isso era porque no seu coração, Zhao Ai era mais importante.
Eles sabiam que quanto melhor sua habilidade, maior ajuda eles poderiam fornecer para Zhao Ai. Por causa disso, eles se certificaram de focar em melhorar todo dia. Essa ação tocou o coração de Zhao Ai. Zhao Ai agora esperava que os goblins se tornassem os mesmos que os escravos. Ele acreditava que uma vez que os goblins ganhassem seu vigor anterior, eles seriam capazes de fazer armaduras mágicas ainda mais poderosas. Depois de pensar sobre aquelas armaduras mágicas, Zhao Ai não conseguiu evitar de desejar em entender por que os divinos decidiram destruir a civilização Goblin. Por causa disso, Zhao Ai invocou um general de alto nível da raça divina. Ele queria conseguir os detalhes exatos quanto ao porquê os divinos decidiram eliminar os Goblins. Esse general foi transformado por Zhao Ai em um morto-vivo de nível avançado especificamente para fornecer informação da raça divina. Entretanto, como ele estava ocupado, Zhao Ai nunca foi capaz de perguntar as coisas em detalhes. Viver em outro mundo. Capítulo 842. Zhao Ai ficou ali sentado na sala de estar silenciosamente. Ele tinha ouvido o general morto-vivo sobre o motivo do porquê a raça divina decidiu eliminar os goblins. Inicialmente, Zhao Ai pensou que os divinos estavam com medo da tecnologia dos goblins, então decidiram destruir sua civilização antes de tudo sair do controle. No entanto, depois de ouvir a explicação, Zhao Ai descobriu que as coisas não eram tão simples quanto ele imaginava. A raça divina destruiu os goblins não somente por causa da tecnologia, mas também porque eles foram solicitados a fazer isso por Luei. Luei normalmente deu aos divinos uma ordem pelas sombras. A cada poucos dias ou mais, os divinos fariam um relatório para Luei, lhe dizendo sobre os eventos acontecendo no reino divino. A destruição dos goblins pela raça divina aconteceu há cerca de 1000 anos atrás. Naquela época, a aparência de Luei era a mesma que Zhao Ai viu. Por causa disso, os divinos pensaram que Luei deveria ter sido um deus. Eliminar os goblins foi uma ordem dada por Luei. Naquela época, os goblins tinham acabado de começar a fazer seus golems de ferro. Naturalmente, a raça divina tinha ouvido sobre isso e relatou a Luei. Depois de ouvir o relatório, Luei prestou muita atenção nisso e imediatamente ordenou a raça divina para destruir os goblins a todo custo e não lhes foi permitido desenvolver sua tecnologia no futuro. Como os divinos também se sentiram amedrontados pelos golems de ferro, eles imediatamente concordaram. Foi precisamente por causa desses dois motivos que a civilização Goblin foi subitamente destruída. Todas as heranças foram cortadas. Essa coisa pode não parecer especial, entretanto, na mente de Zhao Ai, parecia um pouco estranha. Era impossível para os goblins saberem sobre a existência de Luei. Ele não apareceu para os goblins antes. Então por que ele imediatamente ordenou a destruição da civilização Goblin uma vez que eles fizeram seus golems de ferro? Isso era muito incomum. Havia outra coisa que confundiu Zhao Ai. Se Luei estava realmente em oposição a essas construções mágicas, então como a existência do plano Atlanta poderia ser explicada? Seus mechas eram mais avançados que os golems de ferro feitos pelos goblins. Então por que Luei permitiu que o plano Atlanta prosperasse com suas armaduras mágicas enquanto ele destruía os goblins por fazer golems de ferro? Algo definitivamente não estava certo. Laura e as meninas também estavam confusas enquanto franziam a testa. Elas eram pessoas inteligentes, então elas foram capazes de notar essa peculiaridade. Laura de repente abriu sua boca e disse, Irmão Ai, talvez Luei tenha sofrido uma perda para esses golems de ferro antes. E por causa disso, ele não queria que os goblins fizessem os seus. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, esse não deve ser o motivo. Se Luei realmente tivesse sofrido uma perda contra aquelas armaduras mágicas, então ele não deveria ter parado os goblins de fazê-las. Ao invés disso, ele teria estudado para descobrir alguns pontos fracos que ele poderia usar no futuro. Além disso, porque o plano Atlanta teria armaduras mágicas enquanto a raça divina não. Isso não é um pouco estranho demais? Laura e as meninas assentiram. Elas estavam realmente confusas quanto a isso. Zhao Ai olhou para o monitor e disse, talvez só possamos descobrir isso uma vez que chegarmos no reino do cultivo. Nós estaremos apenas desperdiçando tempo ao pensar sobre isso agora. Laura concordou. Então o irmão Ai deve ir descansar. Amanhã, nós ainda precisamos atacar a linha defensiva da raça divina. Zhao Ai assentiu e disse, parece que precisaremos usar a arma de domínio amanhã. Precisamos lidar com a raça divina o mais rápido possível.
Não queremos que eles tenham a oportunidade de lutar de volta. Laura concordou. Certo, mas não será fácil. A raça divina estaria preparada para os nossos javelins, canhões mágicos e formações. Lidar com eles usando os mesmos métodos seria um desafio. Zhao Ai sorriu levemente e disse, eu sei o que fazer. Além disso, com nossa força atual, duvido que eles sejam capazes de resistir. Nada vai dar errado, você pode ter certeza. O resto do dia passou rapidamente. No dia seguinte, Zhao Ai acordou cedo, então ele chamou o Rei Demônio Dragão para liderar a Legião Diabólica. Ele também levou seus mortos-vivos para fora antes de encontrar Feier e os outros. Essa enorme equipe então começou a ir na direção da linha defensiva da raça divina. Depois que a aliança se reuniu, a raça divina imediatamente soou suas cornetas. Não demorou muito tempo até a linha defensiva começar a se mover. Zhao Ai nem mesmo pensou sobre essas pessoas defendendo. Ele sabia que seria impossível para eles pararem o avanço do exército da aliança. Zhao Ai fez o grupo se formar lentamente enquanto avançavam na direção da linha defensiva da raça divina. E assim como esperava, a defesa diferia de antes. Seus canhões mágicos foram colocados em ambientes fechados, com apenas a ponta à vista de fora. Isso limitou a flexibilidade dos canhões, mas isso deixou os canhões mais seguros. Além disso, também haviam instalado coisas adicionais. Zhao Ai olhou para as novas adições e conseguia ver algumas coisas como balistas. Parece que a raça divina foi realmente colocada em uma posição muito desvantajosa. Eles foram até mesmo obrigados a tirar esse tipo de coisa. Feier e os outros estavam parados próximos a Zhao Ai. As coisas não começaram ainda, então eles não tiveram que estar com seus exércitos para comandar. Portanto, eles foram até o lado de Zhao Ai para discutir assuntos adicionais. Feier olhou para a linha defensiva da raça divina e franziu a testa. Parece que romper não será fácil. Não subestime aquelas estruturas feitas para cobrir os canhões mágicos. Aquilo não é feito com magia comum. É um tipo de magia desenvolvida pela raça divina nos últimos anos. Aquelas estruturas são muito resistentes, nem um pouco pior que aço. No reino divino, essa magia é chamada feitiço Terra de Ferro. Zhao Ai encarou. Então ele levantou sua sobrancelha e disse, Terra de Ferro. Interessante. Embora a raça divina não pesquise armas novas, parece que eles são mais habilidosos quando se trata em usar magia. Feier concordou e disse, a raça divina de fato se tornou mais habilidosa quando se trata de magia. Além disso, sua pesquisa criou muitos feitiços mágicos novos. Entretanto, muitas pessoas não estavam interessadas nelas e tiveram pouca utilidade para os militares. Parece que os divinos trouxeram algumas pessoas da Academia de Magia desta vez. Zhao Ai olhou com curiosidade para Feier e disse, Academia de Magia? O que é isso? Feier sorriu levemente e disse, a Academia de Magia é um lugar onde os divinos usam para pesquisar magia. Esse também é o lugar onde as crianças vão para estudar magia. No entanto, aqueles que são admitidos pertencem principalmente a nobres, clãs reais e pessoas talentosas. Sua força é formidável. Os estudantes e professores da academia podem ir contra um regimento de nível Deus. Zhao Ai encarou. Ele soltou um leve "u" antes de dizer, eu não pensei que a raça divina teria um lugar como esse. Bom, é bom que pessoas da academia vieram. Parece que a raça divina atingiu um estado terrível. Feier assentiu, certo. No reino divino, o status da Academia de Magia é muito alto. Se eles não estivessem em apuros, os touros divinos não teriam pedido por sua ajuda. Contudo, com a Academia de Magia aqui, nossos problemas não seriam pequenos. Zhao Ai sorriu levemente e disse, isso não importa. Vamos tentar atacar primeiro. Vamos ver como eles recebem. Depois que ele disse isso, o exército já tinha cercado a linha defensiva. Então eles começaram a entrar no alcance de disparo da raça divina. Zhao Ai acenou sua mão e fez o exército parar. Zhao Ai olhou para a linha defensiva antes de acenar sua mão mais uma vez. Um esquadrão de quase 50.000 fez uma formação cônica e se jogaram na direção da linha defensiva. A raça divina estava muito clara que esta era apenas uma sondagem. No entanto, eles sabiam que eles não podiam deixar esse pequeno esquadrão escapar. Quem sabe quais coisas estavam instaladas dentro daqueles mortos-vivos. Esse esquadrão não havia entrado no alcance do disparo ainda, mas os canhões já tinham começado a disparar.
Luzes brancas dispararam da linha defensiva e foram na direção dos mortos-vivos. O esquadrão de mortos-vivos subitamente aumentou a velocidade. Eles tinham alguns javelins dentro de seus corpos, mas como eles não estavam no alcance de disparo, eles continuaram voando para frente. Feyer olhou para os mortos-vivos e não pôde deixar de sentir inveja. Os mortos-vivos eram realmente o melhor tipo de soldado. Eles não eram afetados pela dor nem temiam a morte. Mesmo que metade de seus corpos fosse destruído, eles ainda podiam continuar lutando. Nenhum outro exército podia conquistar isso. Porém, Feyer também estava claro que além de Zhao Ai, nenhuma outra pessoa era capaz de comandar um exército de mortos-vivos tão grande quanto isso. Os mortos-vivos não tiveram seus próprios pensamentos. Comandar eles precisariam de mais do que apenas um comandante comum. Naturalmente, Feyer não sabia sobre a existência do espaço. Ele estava comparando Zhao Ai com os outros magos negros. Mortos-vivos comuns só podiam receber comandos como avançar, recuar e atacar. Para eles exibirem tais formações complexas era completamente impossível. Feyer e os outros assistiram os mortos-vivos agindo como peixes enquanto evitavam a barragem da raça divina. Zhao Ai também descobriu algo sobre o ataque dos canhões mágicos. Esses canhões só podiam mirar em uma pessoa enquanto causava dano mínimo naqueles ao redor do alvo. Parece que eles estavam usando cristais do elemento água para energizar os canhões. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.